Olá, vamos nós, seguindo em frente, capítulo 21 de 40, protegendo a sua igreja. E aí, você está protegendo a sua igreja? O que você está fazendo para proteger a sua igreja? O nosso texto base encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, e diz assim: Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. O nosso segundo texto encontra-se no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Muito forte, né? É a nossa função manter a nossa igreja unida. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento ele fala sobre isso em boa parte dos seus livros. E ele deixa bem claro que a unidade é a alma da comunhão. Destrua e assim removerá o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos da vida conjunta da igreja. O nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e para a perfeita harmonia. Olha que incrível, né? Então nós temos esse exemplo, né? E se você deseja fazer parte da família de Deus, saiba que é sua responsabilidade proteger a igreja do qual você participa. Proteger essa comunhão, proteger essa harmonia. Devemos nos concentrar no que temos em comum e não em nossas diferenças. O que nós temos em comum? O amor de Deus, a busca por Jesus. Todos nós queremos morar na eternidade com o Senhor. Todos nós desejamos ser chamados de filhos. E aí? Isso é o que nós temos em comum. E as diferenças? Deixa de lado. Não adianta você estar na igreja aí, sei lá, uma situação hipotética. Você está lá, você viu que chegou um irmão, um visitante, entrou e saiu e ninguém viu. E aí você vai e reclama isso com alguém. Isso está certo? Não está certo, sabe por quê? Porque se Deus mostrou para você, é você que tem que ir lá cumprimentar essa pessoa. Você que tem que ir lá estabelecer amor e carinho para ela, para que ela venha se sentir acomodada ali, confortável naquele meio. Se Deus mostrou para você, é porque Ele espera de você e não de outra pessoa. Pegou a visão? Paulo recomenda: concentremos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor. Compartilhamos a mesma salvação. Fatores muito mais importantes do que as diferenças. Deus deseja unidade e não uniformidade. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós estejamos unidos em um só propósito, independente de quem está certo, de quem está errado, de quem fez mais, de quem fez menos. Gente, grande coisa isso aí. A nossa passagem aqui na Terra é tão rápida, gente. Vamos nos preocupar, né, com outras coisas, né? Vamos ser realistas com nossas expectativas. Deus quer que você seja verdadeiro na sua comunhão. É fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade, aquilo que a gente imagina. Mas a gente tem que lembrar que a igreja é um lugar onde vão as pessoas doentes, as pessoas que precisam de ajuda, as pessoas que estão procurando ser lapidados. Não vai ter ninguém perfeito ali. Todos nós temos alguma falha, todos nós vamos ter algum defeito. A diferença é como a gente vai lidar com isso. Essa é a grande diferença. Esse é o grande X da questão. Como que vamos lidar com isso, né? Muitos fiéis vão te decepcionar. E você está errado, sabe por quê?
Porque se você está na igreja, o seu foco é Cristo, você não tem que olhar para as outras pessoas. Você deve esperar somente de Deus a perfeição, porque somente Ele é perfeito. As pessoas vão falhar, isso é normal. E aí é hora de fazer o quê? É procurar restaurar esse relacionamento de uma forma positiva, né? Para que possamos caminhar juntos. Quanto mais cedo desistimos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Todos nós somos falhos, todos nós precisamos da ajuda de Cristo. Prefira incentivar a criticar. É sempre fácil, muito fácil, levantar uma crítica sobre alguém, principalmente aos que estão começando agora. E muito mais aqueles que já são antigos de casa. O difícil é incentivar. Temos sempre buscar incentivar uns aos outros. Não dê ouvidos a fofocas. Quando começar esses assuntos, saia fora e entregue aquela vida ali nas mãos do Senhor. Ore por ela. Cuidado, às vezes a pessoa pode não estar no dia bom, às vezes ela chega um pouco séria, um pouco calada. Mas vai lá, cumprimente. Às vezes aquele abraço, aquela palavra é tudo que ela precisa. Ninguém tem que estar sorridente o tempo todo. Ninguém tem que estar bem o tempo todo. Mas devemos procurar estar bem. Porque nós somos semelhantes a Cristo. As pessoas, quando vêm nos procurar, elas têm que sentir confiança, confortáveis para conversar. Hoje você cuida de alguém, amanhã alguém pode cuidar de você. Porque somos um corpo. Todos unidos em um só propósito. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão de fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunho torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso para a igreja. Procure seus líderes para ajudar a resolver com toda a cobertura espiritual. Apoie o seu pastor, apoie os seus líderes. É muito importante, gente. Eles têm que estar assim, sob proteção espiritual o tempo todo, porque as batalhas que eles enfrentam é 24 horas sem cessar. E cada vez que o inimigo perde ali a batalha contra essas pessoas, o nível da batalha vai só aumentando, só aumentando. Eles também não são perfeitos, eles são seres humanos. Pode acontecer de procurar um deles e eles não poderem te dar atenção naquele momento. Mas a gente tem que lembrar o quê? Eles também são pessoas, também têm vida particular, também têm seus afazeres e tem uma igreja com bastante pessoas para poder estar tomando conta, né? Então vamos ter compaixão, assim como Jesus teria. Aí aqui no final, olha que frase bonita, esse capítulo termina. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Ele abençoa, ele prospera. O tema para reflexão é: tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. O nosso versículo para memorizar está no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 19, diz assim: portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de toda a comunhão conjunta. Esse é o nosso versículo de colocar no potinho de versículo. Lembrando que são 2 potinhos, tá, gente? Não esquece. O outro você coloca aquilo que você sentiu mais impactado. A nossa pergunta para meditar é: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a minha igreja, a minha família celestial nesse exato momento? O que eu estou fazendo para poder proteger? Bom, no momento que eu posso fazer é orar por todos eles, né? E pedir para que o Senhor ponha por terra todo impedimento. E você está fazendo o quê?